Fala galera, e o final do episódio 5 de Pluribus simplesmente encerrou com aquele momento ali, onde a Carol levantou a lona e encontrou algo que simplesmente a deixou assustada, ou a gente pode até ir além, né? A deixou completamente apavorada, com o maior cliffhanger que tivemos até esse momento aqui, dentro de 5 episódios dessa série da Apple TV. E galera, esse momento final, ou talvez o que esteja realmente acontecendo dentro daquele armazém ali, se remeteu, tá, a referências a um filme de 1973, intitulado No Mundo de 2020, ou o título original de Soylent Green. Esse filme, galera, ele é protagonizado pelo Charlton Heston, que, pô, né? Charlton Heston tem uma carreira, cara, extremamente brilhante, e dentro dessa carreira ele se tornou um grande protagonista também de grandes filmes de ficção científica, e também dentro desse gênero bem próprio do mundo pós-apocalíptico. E esse filme, galera, tá? Ele foi colocado muito como referência porque ele tem elementos ali dentro da sua história que podem ser também respostas para o que está acontecendo em Pluribus a partir do momento em que a Carol levanta a lona lá e encontra o que ela acabou encontrando lá que, galera, com certeza a gente já vai descobrir essa resposta no episódio 6. Enquanto isso, vamos lá aqui, ó, qual é a sinopse de No Mundo de 2020, tá? Em um mundo devastado pelo efeito estufa e pela superpopulação, um detetive da polícia de Nova York investiga o assassinato do presidente executivo de uma grande empresa. Beleza, parece simplesmente, né, um thriller ali com elementos desse mundo pós-apocalíptico. Bora lá, vamos entender essa referência, tá? A trama de Soylent Green no mundo de 2020, a o que pode estar realmente acontecendo em Pluribus a partir dos eventos do episódio 5, tá? Bora lá. Embora Soylent Green nunca seja mencionado explicitamente ao longo de Pluribus, a direção da série parece estar seguindo um caminho semelhante ao do filme de 73. No clássico distópico dirigido pelo Richard Fleischer, o mundo é retratado como superpovoado e com poucos recursos, onde itens essenciais como água e comida estão disponíveis apenas para os ricos. O restante da população sobrevive comendo biscoitos conhecidos como Soylent Vermelho ou Soylent Amarelo, até que a corporação Soylent lança uma nova linha, o Soylent Verde, o Soylent Green, supostamente derivado de plâncton marinho. Após o detetive Robert Thorne, Charlton Heston, do Departamento de Polícia de Nova York iniciar uma investigação sobre a corporação Soylent para solucionar um assassinato entre seus funcionários, ele descobre a verdade sobre o Soylent Green. Acontece que a corporação Soylent vinha utilizando cadáveres humanos para criar seu novo produto, processando eles para produzir alimento para os humanos restantes. Essa reviravolta se tornou uma das mais memoráveis da história do cinema. E agora os fãs suspeitam que Pluribus seguirá um caminho semelhante ao de Soylent Green. E aí que tá, galera, tá? Tem uma continuação aqui sobre essa teoria, tá? Se Soylent Green é feito de pessoas mesmo ou é apenas ali algo processado que acaba se tornando esse alimento, tá? Por um tempo, a fictícia corporação Soylent conseguiu enganar a população, fazendo ela acreditar que o Soylent Green era apenas mais um variante de seus biscoitos nutritivos. No entanto, após o Roth investigar, ele descobre que os oceanos estão diminuindo a um ritmo que tornaria impossível para a empresa produzir plâncton suficiente para sustentar o Soylent Green. Assim, ele descobre o verdadeiro ingrediente, que a corporação Soylent vem processando e transformando pessoas em um biscoito comestível. Embora seja uma verdade arrepiante, as opiniões sobre se Soylent Green é ou não algo ruim são controversas. No filme, a verdade incita a revolução, só que na realidade é possível perceber como a ideia de transformar cadáveres humanos em alimento poderia ser um processo eficiente. Afinal, humanos são animais... Animais é bom, né? Afinal, humanos são animais e capazes de fornecer um valor nutricional semelhante aos do gado. Mesmo no filme, os biscoitos são apresentados como uma fonte de alimento promissora e nutritiva. Em um mundo que sofre com a superpopulação a um nível como o mundo lá em Soylent Green, transformar os restos humanos em um recurso, em vez de desperdiçá-los, parece uma estratégia eficiente. O verdadeiro mal reside no engano da empresa sobre o que realmente contém dentro do produto, forçando a população a se alimentar sem saber o que está acontecendo ali. E aí vem essa grande questão, tá? Será que realmente, tá? A gente já entendeu aquela questão da referência a invasores de corpos, por exemplo. Cara, as referências estão claras naquele primeiro episódio lá, que é óbvio que entra uma questão do óbvio, tá? O óbvio sobre o óbvio.
Vince Gilligan, dentro dessa estrutura toda que ele está apresentando pra gente em Pluribus, aparentemente ele não vai seguir o óbvio. Aparentemente, essas questões que provocam debate, provocam sim as teorias, elas vão muito por um caminho já conhecido dentro dessas propriedades todas que permeiam a cultura pop, chamada, né, o gênero todo de ficção científica e o gênero todo bem próprio do mundo pós-apocalíptico. Aparentemente, não é o que o Vince Gilligan está realmente querendo contar sobre. E isso, galera, vem dos indicativos que eu já trouxe aqui em outros vídeos sobre os abre aspas que começam a rolar, as entrevistas que começam a rolar dele e também da equipe criativa logo após a exibição de cada episódio. Ou seja, não parece ser o caminho que ele vai seguir aqui em Pluribus. E também o que está colocado pelos críticos americanos, galera, que, lembrando, tá? Eles assistiram aos 7 dos 9 episódios, eles não assistiram Pluribus por completo, ou seja, aí a gente pode pegar essa questão e tratar como informação até um ponto da trama, que daqui a 2 semanas a gente vai chegar no mesmo lugar onde eles chegaram antes da estreia, porque a galera viu, né, os 7 episódios antes da estreia de Pluribus para poder, né, produzir o seu material lá. Que não tem como, tá, o público esperar grandes reviravoltas dentro dessa trama. Ela tem sim esse movimento todo, com um ritmo um pouco mais cadenciado, onde alguns podem considerar esse ritmo cadenciado um pouco mais lento, tá? Mas para mim ele faz muito parte do desenvolvimento, eu gosto desse ritmo assim, porque a trama para mim ela está funcionando. E que, dentro de não esperar essas grandes reviravoltas, tá? Essas grandes mudanças todas talvez não sejam um caminho realmente que os críticos, mesmo guardando as informações próprias, né, as respostas, porque são spoilers, aparentemente parece um indicativo que eles estão colocando assim, ó, cara, não esperem grandes acontecimentos dentro de todo esse contexto que encaixam também as referências sobre invasores de corpos, ou agora sobre o No Mundo de 2020, ou conhecido como Soylent Green, também no seu título original. E aí que entra essa questão toda, tá? Porque a principal teoria que se tem, obviamente, sobre o que está escondido embaixo da lona, que levou a Carol a ter aquela reação, é em relação realmente a serem corpos humanos que estão sendo processados e tem a produção daquele líquido que a gente conheceu nas caixinhas de leite lá. Bora lá, tá? Olha só o que eles colocam até aqui na matéria, tá? Tem evidências em relação a também que pode ser consideradas assim referências a Soylent Green, tá? Vou colocar em paralelo ali, que apoiam essa teoria. Quando o vírus da mente coletiva dominou a Terra, matou quase 1 bilhão de pessoas no processo, incluindo a própria Helen, né? Mas sempre houve a questão do que aconteceu com os restos mortais dessas pessoas, que a gente viu ali serem recolhidos. No episódio 2, os outros são mostrados coletando cadáveres em um caminhão frigorífico de laticínios, algo que eu trouxe já no vídeo passado, tá? Depois, no episódio 5, agora, a Carol descobre que a comida dos outros está sendo processada em uma fábrica de laticínios e descobre que eles a consomem dentro de caixas de leite de papelão. As caixas de leite. Em uma série como Pluribus, onde cada conexão importa, parece que a escolha da série de usar um caminhão frigorífero para os cadáveres no episódio 2 foi uma pista do verdadeiro plano dos outros. Aqui, galera, tá? É algo que, pra mim, e é algo que eu venho repetindo, cara, cada vídeo que eu faço de Pluribus, tá? Nada nesse roteiro aqui, a ideia toda do que está colocado, ele está com uma informação colocada apenas de graça, como apenas um easter egg, apenas com algo ali que depois não vai ter realmente, não uma questão só de explicação, mas não vai ter um fato realmente se conectando com o outro, tá? O preenchimento de lacunas, tá? Se a gente for considerar, assim, as pistas que aconteceram antes do episódio 5, obviamente que essa teoria sobre serem realmente os corpos humanos, e daí essa, né, digamos assim, sequência de pensamento para ser realmente o processamento acontecendo e serem lá o alimento dos outros que está colocado nas caixinhas de leite, faz completo sentido. Total sentido, tá? Justamente se a gente se amparar que esse roteiro ele não tem coisas colocadas ali de graça, certo? Em uma série como Pluribus, onde cada conexão importa, parece que a escolha da série usar o caminhão frigorífico para os cadáveres no episódio 2 foi uma pista do verdadeiro plano dos outros. E a gente vê isso até no episódio 2, né? Lembrem do prólogo do episódio, quando a gente conhece o personagem da Sósia, e onde ela está ajudando também a recolher um corpo, e depois ela vai seguir o seu caminho, vai lá pilotar um avião e chegar até Albuquerque lá e encontrar a Carol, tá? Lá a gente já tem também, do outro lado, cara, do mundo,
acontecendo algo que também é uma referência àquilo que a Carol coloca na sua gravação do episódio 5 sobre acreditar que existem em diversas e diversas cidades algo como está acontecendo ali que ela está descobrindo em Albuquerque. Tá? Além dessa conexão, foi estabelecido que os outros não podem matar. Só que nesse caso, né, os humanos já estão mortos. E os outros parecem não gostar do desperdício. Parece muito plausível, então, que a mente coletiva veja a enorme quantidade de humanos já mortos como um recurso e encontre uma maneira de transformar eles em uma fonte contínua de alimento, em vez de enterrá-los. Galera, a referência também que tem, tá? O simbolismo que tem, a importância que a Carol faz para o túmulo da Helen e o cuidado que ela faz lá de manter o sagrado em relação ao túmulo da Helen é uma referência sobre isso também. Se a gente colocar, galera, o roteiro não está colocado com elementos ali de graça. Aquilo ali é uma informação em paralelo colocada também sobre essas descobertas da Carol, o cuidado que ela tem com o sagrado ali do túmulo da Helen. É mais uma evidência. A ideia de enterrar ou cremar corpos é um processo muito humano, frequentemente movido pelo luto. No entanto, os outros foram despojados de muitas emoções humanas e, em vez disso, parecem ser movidos por métodos práticos de sobrevivência. Portanto, eles não veriam as questões éticas em comer restos humanos, mas apenas um recurso em potencial. O processamento, ele, querendo ou não, cara, ele dá uma argumentação em relação à escolha de ser vegetariano. Tá? Acredito que também é isso que a série coloca como uma dica e também como uma informação. Especulações adicionais sobre a aparência física do líquido e do pó que compõem levaram muitos a acreditar que esses poderiam ser derivados de restos humanos. Alguns suspeitam que o pó seja composto por ossos e medula processados, já que são altamente nutritivos e apresentam um pH semelhante ao do teste realizado pela Carol, algo que eu trouxe no vídeo passado já também. Outros suspeitam que seja plasma humano em pó, porque o plasma tem cor e aparência semelhantes ao leite dos outros. Claro que também existe a possibilidade de que o mistério revelado sobre a lona não sejam restos humanos. Aí é aquela questão toda que eu começo o vídeo passado, tá? Sobre conseguirem fugir do óbvio. A reação ligeiramente tardia da Carol ao ver o que está sob o lençol convenceu alguns de que corpos humanos seria uma solução óbvia demais. Algumas teorias especulam que sejam partes de corpos humanos em vez de cadáveres, o que poderia levar uma fração de segundo a mais para Carol conseguir decifrar, conseguir identificar aquilo que ela estava vendo. Outros pensam que podem ser animais de estimação sob as lonas, o que é outra perspectiva horrível. E aí também, né, essa questão dos animais é algo que a gente começa a ter um pouco mais ali, realmente, de informação por causa dessa aparição que para mim até está um pouco já explicada, tá? Com, digamos assim, o método de evacuação que os outros fizeram ali para deixar a Carol sozinha nessa parte de preciso dar um tempo do nosso relacionamento ali, essa ausência provocou também ali, ou digamos assim, facilitou com que os animais começassem a aparecer também ali em Albuquerque. Acho que a explicação já está dentro, né, até de uma coisa mais óbvia, digamos assim. Galera, o que acharam sobre essa referência aqui à trama de Silent Green no mundo de 2020? Que até, deixa eu dar uma informação interessante, tá? Para quem quer assistir esse filme, ele está disponível para aluguel, tanto na Apple TV quanto na Prime Video. Então, repetindo o título dele em português, No Mundo de 2020, protagonizado pelo grande Charleston Heston. Então, galera, o que acharam? Coloquem embaixo nos comentários. Não esqueçam também de dar aquela mega ajuda de curtir o vídeo e assinar o canal. Tech04, viva o sonho aqui.